Bom, gente, quantos por cento o Carille tem de aproveitamento no Vitória nessas 5 rodadas? Quantos por cento ele precisa fazer para o Vitória se livrar do rebaixamento? A campanha desse ano está melhor que a do ano passado? E também eu sei que muita gente não gosta de lembrar do leite derramado, mas eu quero trazer à memória aqui alguns jogos que o Vitória poderia ter tido uma sorte melhor. Dizem que a sorte acompanha os competentes, né? E o azar acompanha os incompetentes. Mas não vamos falar nem de sorte nem de azar, vamos falar de realmente do que aconteceu com o Vitória nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Beleza, gente? Deixa seu like aí, se inscreva no nosso canal Resenha do Leão 1899. Em 2024, com 17 rodadas, o Vitória tinha 15 pontos, ok? E o Vitória terminou as 19 rodadas com 15 pontos. Esse ano, com 17 rodadas, você tem 17 pontos. Já tem 2 pontos a mais que o ano passado. E você tem mais 2 jogos para fazer. Beleza? Então, o Vitória pode ir a 23 se vencer os 2 jogos, que é Palmeiras no Barradão e São Paulo no Morumbis. Então, a campanha desse ano já é um pouco melhor do que a campanha do ano passado. O Carille, nesse momento, disputou 15 pontos, conquistou 6. É 42% de aproveitamento. Em 15, trouxe 6. Bom, nas próximas 21 rodadas, para o Vitória se livrar do rebaixamento, ele vai precisar fazer 28 pontos. Tá? Então ele tem 63 pontos para disputar e ele precisa fazer 28. Isso representa 45% de aproveitamento. Tá? O Carille tem 42%, ele precisa aumentar esse aproveitamento em mais 3%, de 42% para 45%. Se você pegar o histórico do Carille nos clubes que ele já passou, pelo menos recentemente, né, podemos colocar o Santos, o Vasco também, ele teve um percentual de aproveitamento superior a 45%. Então, o Carille está dentro de uma margem que ele pode conseguir ser eficiente e livrar o Vitória do rebaixamento. Falando um pouquinho do time, do jogo em si jogado, é nítido que melhorou, que teve evolução. É notório também que o Carille tem algumas ideias diferentes do que o Carpini. Acho que o Carpini estava muito engessado naquele, insistindo no jogo que não deu certo o ano inteiro. E o Carille chega com ideias novas, chega com um pensamento diferente, e eu acho que isso está facilitando um pouco mais o jogo do Vitória, e isso traz esperança para o torcedor, principalmente quando a gente imagina que terão reforços que vão entrar na equipe titular. Tá? Então, esse era alguns pontos que eu queria trazer. E agora, gente, eu sei que muita gente não gosta, mas eu preciso trazer aqui para você uma reflexão do que foi esse primeiro turno do Vitória. Onde o Vitória poderia ter tido uma sorte melhor, poderia ter obtido um resultado melhor, e quais jogos também foram justiça, foram justos. Então, quero trazer para você isso aqui desde lá da primeira rodada, beleza? Juventude e Vitória. Vitória perdeu, e para mim foi um resultado justo. Vitória não merecia ganhar, nem sequer empatar aquele jogo. Já contra o Flamengo, no Barradão, o Vitória foi massacrado, é verdade. O Flamengo realmente colocou o Vitória dentro do seu campo praticamente o jogo inteiro. Foi um massacre a posse de bola do Flamengo, mas o Vitória chegou a empatar. E naquele momento que o Vitória empatou, o torcedor inflamou, o Vitória começou a achar que poderia virar e acabou tomando a virada. Poderia ter garantido um pontinho aí, com toda certeza. Contra o Atlético Mineiro, beleza, foi um empatezinho, apesar do Vitória ter ficado 2 vezes na frente, mas eu entendo como um resultado normal. Ganhamos o Fortaleza, empatamos contra o Fluminense, que poderia ter perdido. Acho que o resultado mais justo era perder, porque o Lucas Braga fez aquele gol que Deus sabe como foi que ele fez. E aí contra o Grêmio, no Barradão, o Vitória também não conseguiu vencer e foi justo o resultado. Lá contra o Ceará, o Vitória fez um excelente primeiro tempo,
No segundo tempo não voltou bem, tomou 1-0, perdeu o jogo, poderia ter uma sortezinha melhor e um empatezinho talvez seria o mais justo. Contra o Vasco da Gama, aquele jogo da superação, aquele jogo da raça, da coragem, Vitória vence de virada com um jogador a menos, tá? O Bavi, na Fonte Nova, o Vitória teve um jogador a mais praticamente mais de 45 minutos, não soube aproveitar, acabou perdendo o jogo de forma vexatória. O Vitória poderia, no mínimo, ter conseguido empatar aquele Bavi na Fonte Nova. Contra o Santos foi um resultado justo, perdemos e tinha que perder mesmo. Contra o Corinthians, Vitória com muita competência conseguiu empatar aquele jogo. Contra o Cruzeiro, aquele jogo do Barradão alagado, jogo do trágico da lesão gravíssima no Jamerson, mas ali o Vitória também estava com um jogador a mais, talvez em condições normais do gramado o Vitória pudesse também conseguir uma sorte melhor, mais um pontinho talvez tenha ficado de bom tamanho. Contra o Inter, o Vitória merecia vencer, porque o Lucas Braga teve a bola do jogo, né? Poderia ter feito 1-0, o Inter ia realmente dar aquela brochada que todo mundo sabe, quando o time da casa sai perdendo. Contra o Botafogo, o Vitória fez um jogo muito comprometido, né, defensivamente. O Lucas Arcanjo fez seu papel decisivo na partida. Acho que foi um empate justo, porque o Vitória soube se defender e fez isso com muita propriedade. Contra o RB sofremos, mas fomos eficientes. Contra o Sport era 3 pontos certo, deixamos escapar nos últimos segundos. E ontem contra o Mirassol, o Vitória também merecia vencer, porque colocou 3 bolas na trave, teve chance de marcar os gols para sair vencedor, mas assim não aconteceu. Então você observa quantos pontos foram desperdiçados, quantos pontos deixamos para trás, coisa que foi por falta de atenção, de concentração, né? Um jogador displicente, enfim, faltou caprichar um pouco mais, faltou o time ter concentração até o final dos jogos, até os minutos finais. E eu acho que é isso. Dá para arrumar, dá para equacionar, dá. Mas olha quantos pontos que a gente poderia ter hoje a mais do que temos. Vamos só fazer uma continha aqui para a gente brincar um pouquinho. 1 ponto contra o Flamengo, 1 ponto contra o Ceará, 1 ponto contra o Bahia. Estou falando de 3 já, 3 pontos. Aí você vem, pelo menos miseravelmente, 1 pontinho contra o Inter, 4 pontos. Mais 2 pontos contra o Sport, seria para 6 pontos. E mais 2 pontos de ontem, então 8 pontos. Vitória tem 17, com 8, poderia estar com 25 pontos. Tranquilamente. Mesmo com toda a deficiência, com todo problema, com tudo que você possa querer argumentar. Vitória teria mais 8 pontos, tranquilo. Ficaria com 25, faltaria 20. Faltariam 20 em 63. Seria um aproveitamento abaixo de 40%. Vitória praticamente aí já estaria com sua situação bem encaminhada para a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro e aí buscar uma Sul-Americana, buscar uma Libertadores e por aí vai. Como nada disso aconteceu, é focar em pelo menos 45% de aproveitamento daqui para frente, conseguir fazer isso o quanto antes e tentar, após essa questão, buscar mais uma vez a vaga na Sul-Americana e que em 2026 seja tudo diferente como está sendo 2025. Que os erros sirvam de aprendizado, já que em 22 não teve aprendizado, 23 não teve aprendizado, 24 não teve aprendizado e 25 não teve aprendizado. Mas que em 26 tenha aprendizado e o Vitória consiga fazer um campeonato que dê ao torcedor uma segurança, uma confiança maior para continuar acreditando no projeto que precisa, com toda certeza, se tornar uma sociedade anônima do futebol para que o Vitória possa competir mais, principalmente no mercado de contratações. Beleza, gente? Vamos nessa. Espero que tenha gostado do conteúdo. Um abraço a todos.